Olá, sou o professor Alcides e hoje eu estou aqui no LEP Trajetória. Veja, minha trajetória esportiva, ou que me levou à educação física, não tenha dúvida que passou pelo futebol, né? Como muitas crianças no Brasil, eu desde pequeno tinha um sonho de ser jogador de futebol. E eu me lembro bem uma foto do Sócrates, não o filósofo, mas o jogador de futebol. Quando vi uma foto dele e um pouco da sua história, eu tinha por volta dos 9, 10 anos, e isso me inspirou muito a querer ser jogador de futebol. E em decorrência de problemas de saúde, bronquite e talvez um certo gosto por uma posição em específica, eu acabei deixando de ser um jogador de linha, um jogador que joga em diversas posições, para ocupar talvez a posição mais interessante do jogo de futebol, que é a de goleiro. E aí eu passei a jogar, a treinar muito para tentar ser um goleiro, até que creio que com 14 anos de idade eu vim para Campinas para fazer um teste na Ponte Preta. Isso é 1986, e aí eu passo no teste e entro para a equipe infantil da Ponte Preta. Logo na sequência eu já saio de Rio Claro, da minha cidade, para morar em Campinas, no alojamento da Ponte Preta, e talvez isso tenha sido uma das experiências no sentido do Jorge Larossa, algo que não apenas que te passa, mas aquilo que fica, que me passa, que deixa marcas indeléveis na minha vida, não tenho dúvidas, que foi exatamente esse período, esse momento de viver durante 5 anos com mais uma quantidade por volta de 40, 50 jovens que também sonhavam em ser jogadores de futebol, e todos nós, sem a presença de nenhum adulto ali, convivíamos no alojamento, sonhando, treinando, dividindo alegrias, dividindo amarguras, dividindo tristezas e tentando aí buscar a realização desse sonho. Creio que isso foi o que me levou aí à educação física. Obviamente, quando chego ali no final nos juniores, quando eu estava, depois de 5 anos, terminando o meu processo nas categorias de base, eu tenho a possibilidade de refletir e perceber que se eu continuasse jogando futebol, eu ia ter uma vida cigana, uma vida que não necessariamente era a vida que eu queria ter. E aí eu decido parar de jogar e decido tentar fazer um vestibular, porque todos os meus amigos que não eram desse mundo do futebol estavam exatamente vivendo esse momento de prestar vestibular, de tentar aí alguma carreira advinda da universidade. E aí, influenciado por eles, eu fui prestar vestibular e acabei passando na Unicamp em 1992, e eu decido parar de jogar. Depois de uma passagem, obviamente, acho que em 91, exatamente em 91, eu passo pela categoria profissional do Velo Clube, porque eu já tinha terminado o ensino médio e eu precisava prestar o vestibular, e para isso eu precisava fazer cursinho, e eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho, então eu joguei no profissional do Velo Clube em Rio Claro, exatamente para que eles pudessem pagar o cursinho e eu pudesse treinar de manhã e à tarde, estudar à noite, e ao final aí desse ano eu presto vestibular e entro na Unicamp e decido, por vez, encerrar minha carreira enquanto alguém que está sonhando em ser jogador de futebol profissional. Disputo mais alguns anos com futebol amador, mas definitivamente já buscando uma carreira que não mais era ligada especificamente ao futebol, mas sim à educação física. Veja, é interessante porque eu presto vestibular em 1989, eu entro na Unesp em Rio Claro, mas eu decido não fazer a Unesp porque eu estava ainda querendo correr atrás da bola e correr atrás do sonho. Eu não tinha noção do que era prestar um vestibular e entrar numa universidade pública, e eu acabei perdendo essa oportunidade. Em 92,
eu presto a universidade, presto Unicamp, entro e decido então pelo curso de Educação Física e tenho a grata possibilidade de, ao chegar na graduação em 92, e conhecer o professor João Batista Freire. Porque foi um momento muito difícil, porque eu convivia no meio do futebol com pessoas diferentes, com sonhos diferentes, convivia com pessoas de uma classe social, e eu chego na Unicamp e começo a conviver com pessoas que pensavam totalmente diferente de como eu pensava na época, que vinham de uma classe social totalmente diferente da minha e que tinham sonhos totalmente diferentes do que eu tive até o presente momento. E encontrar o professor João Batista Freire em 92, tentando entender o que na época nós chamávamos de hipótese de uma pedagogia da rua, ou seja, o professor João Batista estava em 92 tentando entender que no futebol de rua existia uma pedagogia e ele queria entender exatamente qual é essa pedagogia da rua. Então, encontrar o professor João Batista querendo estudar futebol, querendo estudar pedagogia da rua, obviamente fez com que eu pudesse me aproximar e fez com que eu pudesse encontrar um lugar um pouco mais confortável onde eu pudesse falar daquilo que eu conhecia um pouco, daquilo que eu vivia, obviamente de maneira totalmente diferente, mas era um lugar um pouco mais seguro e confortável, e foi interessante porque daí, dessa aproximação, eu comecei a trabalhar com o professor João Batista, comecei a investigar junto com ele essa ideia do futebol de rua, tentando entender a existência dessa pedagogia da rua. Foi aí que a gente começa a trabalhar muito nos projetos de extensão. Eu não tenho dúvida que a minha formação, eu tive excelentes professores na graduação, eu tive excelentes professores no ensino, tive boas referências na pesquisa, mas eu não tenho dúvida que o que fez a diferença na minha formação foi esses momentos de interstício entre as aulas e a pesquisa que se deu na extensão, que se deu na possibilidade de poder, na prática, vivenciar alguns conceitos que nós víamos, estudávamos no ensino, nas aulas, junto com as pesquisas que nos eram colocadas à prova ou as pesquisas que nos colocavam dúvidas sobre aquilo que estava sendo feito ou o senso comum, e a gente podia viver a experiência de dar aula, de tentar se comunicar com as crianças e de tentar ali no dia a dia vivenciar essa pedagogia que começava a se chamar pedagogia do esporte. Foram os primeiros momentos do início desse cunhar do termo pedagogia do esporte, que eu não tenho dúvida nasce ali com o professor João Batista Freire, nasce com o professor Roberto Paes, com o professor Paulo César, com a professora Vilma Nista, com a professora Elizabeth, com todos os professores ali da FEF que tinham uma relação muito estreita com a prática. Vivíamos um momento onde as teorias já ajudavam e já questionavam a possibilidade de romper com o método tradicional, ou seja, romper com o paradigma cartesiano e possibilitar com que o paradigma emergente suscitasse novas pedagogias e novas formas de lidar com a aprendizagem no esporte. E foi exatamente ali que eu tive essa oportunidade de começar meus primeiros passos, que culminaram ao final da graduação com dois TCCs. Um dos TCCs falava sobre as aulas de educação física escolar e a criatividade, ou seja, como que as aulas de educação física escolar poderiam desenvolver esse processo criativo. E, na verdade, esse TCC foi a minha iniciação científica, financiada com a bolsa do CNPq. E na sequência, porque eu fiz o bacharel em Educação Física e fiz a licenciatura em Educação Física juntos. Então eu tive que fazer 2 TCCs. Então o Registros de Criatividade foi o TCC da licenciatura e do bacharelado o meu TCC foi exatamente sistematizar esses 4 anos de trabalho na escolinha de futebol ali da FEF, ou seja, foi o primeiro esboço de um currículo, a primeira ideia de um currículo que ficou ali registrado no meu TCC, e desse TCC
esse registro gerou um artigo publicado na revista Motriz e o primeiro capítulo de livro que eu publiquei no livro da professora Vilma em 1989, ou seja, então foi um momento muito importante de produção, já na graduação, de uma organização e dos meus primeiros passos na produção e na pesquisa científica. Veja, depois da graduação, que eu termino em 1995, se cria naquele ano uma regra que os alunos que recém-graduados não podiam prestar o mestrado, não podiam tentar uma vaga na pós-graduação. E foi interessante porque eu, de posse dessa impossibilidade, porque eu já tinha certo que eu queria continuar a pesquisa, eu vou dar aula de educação física escolar, começo os primeiros passos como professor de educação física escolar na escola Curumim, em 1996, onde eu fico até 2002 na Curumim dando aula de educação física escolar e tendo a grata possibilidade de aprender sobre a pedagogia Freinet. Eu digo que eu me formei um pedagogo ali na escola Curumim, onde nós tínhamos a possibilidade de refletir sobre as ideias do Freinet e tentar aplicar as ideias do Freinet em toda, desde a educação infantil até o final do ensino fundamental 2, nós procurávamos desenvolver a pedagogia Freinet em toda a escola e eu particularmente tentando desenvolver essa pedagogia Freinet nas aulas de educação física escolar. Foi um momento interessante onde eu também pude construir um currículo para as aulas de educação física, que depois vai ser base para, junto com o professor João Batista, a gente escrever o livro Educação como Prática Corporal, onde ali no livro Educação como Prática Corporal, eu tenho a possibilidade de unir as minhas experiências enquanto professor de educação física, enquanto alguém que estava estruturando um currículo para as aulas de educação física, organizando os conteúdos, procurando sistematizar esses conteúdos, procurando aplicar esses conteúdos de posse de todo esse conhecimento pedagógico e avaliar esse conteúdo estruturado e organizado. O professor João Batista também estava fazendo isso ao longo das experiências e dos projetos que ele estava envolvido. Então, para escrever o livro Educação como Prática Corporal, nós unimos essas duas experiências com base na teoria do jogo, que é aquilo que nós vamos estudar lá para frente no ano de 2000. Mas tudo isso começa em 1996, ou seja, antes de entrar no mestrado e tendo a possibilidade então de desenvolver bons anos de educação física escolar, que foi inicialmente na escola Curumim em 96 e em 97 como professor concursado da rede municipal de Paulínia, onde eu fico por um bom tempo também como professor na rede, acho que até 2003, 2004 eu fico como professor na rede municipal de Paulínia, desenvolvendo as aulas de educação física escolar. O que vai em 97 gerar a possibilidade de eu entrar no mestrado. Então eu entro no mestrado com o professor João Batista tentando dar sequência a esse estudo que estava sendo desenvolvido ali desde 1992 sobre a pedagogia do futebol, inspirado nessa pedagogia da rua. Para isso, o projeto de mestrado desenvolveu uma ideia que eu até hoje acho uma ideia interessante, conto ela para todo mundo, para que todo mundo também possa talvez replicar essa metodologia e essa ideia. Porque, veja, nós estamos em 1997, 98, e quem se recorda desse período, nós estávamos vivendo o boom das escolinhas de futebol. Era muito comum naquela época nós encontrarmos escolinhas de ex-jogadores de futebol. Então, em Campinas, nós tínhamos muitas escolinhas de ex-jogadores e ex-jogadores muito famosos, dos quais eu não vou citar o nome exatamente porque são conhecidos nacionalmente. Mas essa pesquisa procurou investigar o seguinte: se essas escolinhas tinham esses jogadores como exemplo, a ideia de um pai que matricula o filho numa escolinha do fulano é exatamente gerar a possibilidade do seu filho aprender com este jogador como ele, como jogador de futebol que foi, teve a possibilidade de aprender. Então a pesquisa era muito simples, enquanto ideia, difícil de estabelecer as relações, mas simples na sua ideia. Veja, eu perguntei aos ex-jogadores
como que eles aprenderam a jogar futebol. E na sequência eu procurei pesquisar e perguntar para esses mesmos ex-jogadores como que eles ensinavam então essas crianças nas escolinhas que eles eram os professores. E o que o resultado da pesquisa trouxe? Que esses jogadores aprenderam a jogar de uma forma e ensinavam pautados em outra pedagogia. Ou seja, veja que interessante, a primeira pergunta da minha dissertação de mestrado, ela revelou muita coisa. A primeira pergunta do mestrado foi exatamente para tentar entender como que esses jogadores aprenderam a jogar futebol. Então a primeira pergunta de praxe é: como você aprendeu a jogar futebol? Resposta de todos os meus entrevistados: futebol não se ensina, futebol é um dom. Se eu não tivesse preparado para essa resposta, no mínimo o meu mestrado tinha acabado exatamente ali. Porque se futebol não se ensina, futebol é um dom, logo eu não aprendi, eu simplesmente tive a possibilidade de ter esse dom ali manifestado para que eu pudesse ser o jogador de futebol que eu fui. Mas o que eu fiz? No meu roteiro de perguntas, eu comecei na sequência a perguntar sobre a infância desse ex-jogador. E aí ele se abre e começa a explicar exatamente como foi a sua infância, a partir das brincadeiras, a partir dos pega-pegas, a partir das brincadeiras de bola com os pés, da rebatida, do gol caixote e também, o que foi muito interessante, as relações possíveis com o pega-pega, com o pique-esconde, ou seja, mostrando uma relação com jogos que não necessariamente tinham uma bola nos pés, mas que desenvolviam habilidades que eles conseguiam perceber que existia uma certa relação. Mas isso não necessariamente era consciente, isso não necessariamente era aquilo que eles acreditavam, porque o que eles ainda acreditavam era que futebol não se ensina porque futebol é um dom. Infelizmente, ainda nós temos muitas pessoas que acreditam que futebol é um dom, é como se tivesse um dom genético, um dom divino, no qual simplesmente separasse o jogador de futebol do pangaré, o jogador de futebol daquele que vai aplaudir as outras pessoas. Isso é muito ruim, eu sei que isso é aquilo que nós temos que ainda discutir muito, ainda mostrar os resultados de pesquisa, ainda mostrar o quanto a ciência já avançou nessa discussão para que as pessoas percebam que esse dom específico para se jogar futebol não existe. O que existe é exatamente uma relação entre algumas questões que são inatas com algumas questões que são adquiridas, mas não existe nada inato que seja jogar futebol. Pode ser, as questões inatas estão relacionadas à nossa fisiologia, à nossa biologia, a uma questão que não necessariamente está atrelada especificamente a um gene escrito futebol, porque o futebol é um produto cultural, logo a aprendizagem se dá por meio do adquirido, se dá por meio das experiências. Então, logo, as experiências lúdicas foram marcantes para que esses jogadores pudessem aprender a jogar futebol. Mas, como eles não acreditavam nisso, ao perguntar como que eles ensinavam então as crianças a jogar futebol, qual era a resposta? Veja, pautado na minha experiência, a resposta deles foi a seguinte, de todos os entrevistados: pautado nas experiências profissionais, pautado nos treinos, pautado em tudo aquilo que eu vivenciei enquanto jogador de futebol, eu simplesmente pegava aquelas experiências e transformava ela em treino para as crianças, de modo que as crianças pudessem vivenciar como se fossem treinos ou remédio para adulto, numa dose menor, numa dose mais pediátrica, numa dose para criança, no sentido de que aquilo que foi feito para o treino eu pudesse aplicar para as crianças. Ou seja, um grande descompasso entre
como se aprende e como se ensina, mostrando obviamente que isso levou a todas essas escolinhas não mais existirem, porque a própria sociedade percebeu que eu ia numa escolinha e não aprendia como o ex-jogador aprendeu, e simplesmente eu treinava como todas as outras escolinhas também treinavam, a partir de um método também que não se inspira nessa pedagogia da rua, ou seja, um método extremamente tradicional. Foi daí que surgiu a nossa grande discussão sobre como eu consigo pegar as metodologias tradicionais e substituir por aquilo que nós estamos chamando de novas tendências em pedagogia do esporte, que vai ser o link para a gente começar a pensar o projeto de doutorado. Foi interessante esse momento de transição da defesa do mestrado que ocorreu em 99 para a entrada no doutorado logo em 2000, que foi entrar com um projeto de doutorado, com uma ideia de doutorado, uma ideia de pesquisa, e logo no primeiro mês de desenvolvimento desse projeto, o professor João Batista chega com um convite para que eu e ele começássemos a estudar a teoria do jogo, que nós pudéssemos agora tentar entender aquele elemento que hoje eu consigo perceber que era o que estava faltando para que a gente pudesse, em definitivo, transformar uma hipótese de pedagogia da rua numa tese da pedagogia da rua, que gerasse a possibilidade da gente entender, em definitivo, como que essa pedagogia se organizava, se processava. E aí começamos então a estudar a teoria do jogo. Esse momento é importante porque ele vai ser a base para a livre docência do professor João Batista, que ele escreve, que culmina no livro O Jogo entre o Riso e o Choro, e o nosso livro Educação como Prática Corporal, que está pautado nessa teoria do jogo, e a minha tese de doutorado, também defendida em 2003, onde nós vamos então estudar e entender o processo organizacional sistêmico do jogo. Então, ao final da tese de doutorado, nós propomos um modelo. E esse modelo procura explicar como que esses jogos tradicionais se organizam, porque foram esses jogos tradicionais de bola com os pés que foram objeto da nossa investigação. Nós fomos nas periferias ali de Campinas e Paulínia registrar esses jogos que as crianças faziam na rua. Então, eu encontrava locais onde essas crianças ainda jogavam bola com os pés, parava e ficava ali fazendo o meu diário de campo, meu diário de anotação, descrevendo exatamente aquilo que as crianças estavam fazendo. Isso deu aso à possibilidade da gente organizar, por meio da análise de conteúdo, a construção e o entendimento do que foi o modelo da tese, que foi, a partir do processo organizacional sistêmico, entender a existência da família dos jogos de bola com os pés, que permite com que nós possamos entender a pedagogia da rua e que vai dar aso à ideia da gente conseguir pensar uma pedagogia do jogo. Foi o primeiro momento em que nós começamos a entender a possibilidade de que é possível, a partir dessa pedagogia do jogo, conseguir desenvolver cada vez mais, com mais efetividade, os currículos de formação da iniciação, que já estavam bem delineados, e começar um processo que vai ser em 2004, a construção dos currículos de formação da especialização, pautado na mesma ideia, inspirada na pedagogia da rua, construída por meio dessa pedagogia do jogo, que se sustenta no modelo defendido na tese de doutorado. Então, em 2004, pós-doutorado, a gente começa um processo diferente e às vezes eu pago o preço por isso, porque diferente do que muitas vezes é comum para as pessoas que defendem o doutorado, que é continuar desenvolvendo um pós-doutorado para entrar no meio acadêmico, eu opto por não seguir um pós-doutorado e sim aplicar esse modelo
no campo profissional. Então, em 2004, nós vamos construir o projeto do Paulínia Futebol Clube, que é exatamente a aplicação desse modelo teórico construído em 2003 e que vai, obviamente, ser desenvolvido inicialmente em 2004 e termina por volta de 2009, 2010, com a consolidação deste projeto que nós desenvolvemos, que se denominou o Projeto Político-Pedagógico do Paulínia Futebol Clube, que dentro dele tinha toda a organização, toda a sistematização, toda a explicação de aplicação por meio das matrizes de jogos e todo o processo de avaliação, tanto físico, técnico e tático e psicológico, de um processo de especialização no futebol. Com isso, nós estamos em 2010. 2010 é o momento onde eu termino essa fase da minha vida para começar uma nova fase com o ingresso na Unicamp, mais especificamente na Faculdade de Ciências Aplicadas, mais especificamente no curso de Ciência do Esporte. Veja, eu chego então na FCA em 2010, nós temos um curso de Ciência do Esporte iniciando, nós tínhamos até então 3 professores, eu sou o 4º professor do curso de Ciência do Esporte, e nós tínhamos aí uma missão, junto com o desenvolvimento do curso, junto com o desenvolvimento dessa ideia, a continuação das pesquisas, mesmo porque na Unicamp há uma valorização muito importante, enquanto o próprio conceito de universidade, de que a pesquisa precisa estar atrelada à lógica do ensino, ou seja, nós muitas vezes ensinamos aquilo que nós pesquisamos. Isso está dentro do conceito de universidade moderna. E para isso eu senti necessidade de criar o LEP, o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte. E a criação do LEP se deu em 2011 e a partir de 2011 nós começamos a desenvolver pesquisas um pouco mais sistematizadas, com um cuidado metodológico muito grande, tendo o Christian Lizana como o primeiro pesquisador do LEP, o primeiro mestrando do LEP. Logo na sequência o LEP recebe a professora Larissa Galati, que chega como professora no curso de Ciência do Esporte, e depois o professor Leandro Mazei. Então hoje o LEP ele é coordenado por nós 3, e ao longo desses 8 anos, o LEP vai completar 9 anos, e agora está completando 9 anos em 2020, junto com esse projeto do LEP Digital, e em 2020, de 2011 a 2020, nós temos uma quantidade já muito importante de pesquisas produzidas, pesquisas publicadas, uma quantidade de doutores ali que foram formados pelo LEP. Temos egressos do laboratório, que são professores de universidades públicas. Nós temos uma quantidade já interessante de mestres que são formados pelo LEP, além de muita iniciação científica que foi produzida dentro do laboratório. E hoje, basicamente, temos 50 alunos de graduação, pós-graduação, que estão aí sustentando as pesquisas do laboratório. Então o laboratório se justificou exatamente para produzir pesquisa, para mostrar que essas pesquisas têm uma relação direta com o campo profissional. Então esse é até a grande missão do laboratório, aproximar conhecimento científico de conhecimento empírico, e principalmente ou particularmente eu tenho como meta para as pesquisas que eu desenvolvo dentro do laboratório estudar 3 grandes áreas: a continuação dos estudos sobre o processo organizacional sistêmico dos jogos, os aspectos didático-metodológicos das aulas, tanto de educação física escolar quanto de esportes, e a continuação dos estudos relacionados à teoria do jogo, ao ato de jogar. Essas são as minhas 3 grandes linhas de pesquisa, onde eu desenvolvo projetos de pesquisa e onde eu reúno todos os meus orientandos. Então o LEP hoje me dá condição
de produzir todas as evidências que sustentam cada vez mais o que nós estamos chamando hoje, com muito mais segurança, do modelo de ensino denominado pedagogia do jogo. E os próximos anos serão anos de cada vez maior consolidação dessas evidências e produção dessas pesquisas, procurando desenvolver cada vez mais a pedagogia do futebol dentro da grande área pedagogia do esporte, incluída no curso de ciência do esporte, que está na grande área da educação física. Nesse momento, nas considerações finais do LEP Trajetória, eu queria convidar todos para que nos ajudem na divulgação desse projeto LEP Digital. É um projeto que já se iniciou, desde 1 ano e meio atrás, onde nas redes sociais, como no Facebook, no Instagram, no Twitter, nós começamos a disponibilizar e fazer essa aproximação entre tudo aquilo que o laboratório produz e a comunidade da pedagogia do esporte, da educação física escolar. Mas agora é o momento da gente entrar no YouTube, nessa nova rede social, e conseguirmos cada vez mais se aproximar dos professores de educação física escolar, dos treinadores, daqueles professores que estão dando aula nas escolas de futebol, nas escolas de esporte, nas escolas de basquete, ou mesmo os treinadores do alto rendimento, possibilitando que cada vez mais esse conhecimento produzido na universidade pública, produzido na academia, possa se mostrar muito significativo e importante para todas as mudanças que nós estamos precisando. Tanto mudanças no nível mais macro, no nível social, quanto mudanças especificamente nas metodologias de ensino, na formação desse treinador e na possibilidade de entender que nós todos, enquanto pedagogos, temos um compromisso firmado com a emancipação e com a humanização dentro ou a partir do nosso objeto de estudo, que é o processo de ensino, aprendizagem e treinamento do esporte. Então, ajudem na divulgação, ajudem trazendo dúvidas, interagindo com os nossos canais, nas diferentes redes sociais, porque virá muita coisa interessante daqui para frente. Aguardo vocês, deem o like e compartilhem aí o nosso vídeo.